Sou Ronald falando. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Decidi preparar um pequeno vídeo aí para a gente dar continuidade com aquilo que a gente tem visto nas aulas anteriores. Basicamente teria dois assuntos aí para a gente tratar. Um deles seria ali dentro do painel de controle, a gente verificar algumas opções e configurações importantes e a parte também de instalação de programas, tá ok? Então vamos lá, clicando lá no iniciar, a gente vem em painel de controle. Você clica no iniciar e digita painel, e vai aparecer lá na sua lista lá painel de controle, beleza? No painel de controle, eu estou utilizando aqui uma versão do Windows 8, no caso, nessa estação, nesse computador. Talvez seja um pouco diferente ali, dependendo da versão do sistema operacional que você esteja utilizando. Beleza, quando você abre, um dos formatos que ele exibe é esse daqui, esse formato por categoria. Particularmente eu não gosto muito desse, eu gosto mais desse formato por ícones grandes. Tá? Eu estou meio velhinho, para mim esse daqui é um pouco melhor. Mas fica a seu critério se você quer utilizar o categoria ou se você quer utilizar o ícones grandes. Tá ok? Então vamos lá. Dentro dessa lista aqui a gente não vai trabalhar todas essas configurações, todos esses aspectos, mas alguns deles a gente vai estar dando uma olhada, pelo menos aí nos que são mais importantes. O que acontece? A gente já falou isso há algum tempo atrás, a parte de configurações tanto de um smartphone, de uma TV ou de algum outro equipamento, a gente tem possibilidades de ajustes, configurações, personalizar conforme ali às vezes a nossa demanda e a nossa necessidade. Então vou estar tratando alguns desses aqui. Vamos lá. O primeiro que eu queria tratar com vocês seria esse último aqui, ó, Windows Update. Nessa lista aqui seria o último, Windows Update. Tá? Windows Update basicamente é uma configuração que a gente faz as atualizações de um computador com o sistema operacional Windows. Então, basicamente, seria a gente clicar na opção verificar se há atualizações e ele vai fazer essas atualizações. Você poderia também clicar aqui em procurar atualizações, seria uma possibilidade também. E ele iria fazer ali a procura, a busca por atualizações e se houver ele vai fazer a instalação. É óbvio, a gente não precisa falar sobre isso, que é necessário e extremamente importante que o sistema operacional esteja atualizado para que a sua máquina fique mais segura. Isso pode ocorrer também no seu smartphone, você pode ir lá na Play Store, na Apple Store, na sua loja lá de aplicativos e deixar os aplicativos atualizados. E algumas pessoas preferem lá deixar nas atualizações automáticas, que basicamente seria a gente vindo aqui nessas opções, alterar configurações e pedir a opção instalar automaticamente. Isso inclusive é o recomendado. Nessa daqui eu estou deixando para ele não fazer essas atualizações, mas o extremamente recomendado é que você deixe para ele fazer essas atualizações, tá ok? Então vamos lá, clique em cancelar. Início, ele volta lá para o painel de controle. Outra opção importante que a gente tem aqui dentro do painel de controle são dispositivos e impressoras. Tá? Dentro dos dispositivos e impressoras, você vai ter sendo disponível aqui, mostrando no caso para você, as impressoras que você tem disponível no computador. Nesse caso aqui eu não tenho nenhuma impressora HP, nenhuma Epson configurada aqui nesse computador, mas se tivesse, ela iria aparecer aqui. Basicamente, quando você vai fazer a aquisição, quando você vai fazer a compra de uma impressora, é extremamente importante que você saiba exatamente o sistema operacional que você está exatamente a impressora que você está comprando, se ela é compatível com o sistema operacional que você tem. Então não é só chegar lá e comprei qualquer impressora e vou conectar lá e ela vai funcionar. Não necessariamente. Então é necessário você, antes da aquisição, verificar para não ter problemas com drives aí às vezes ausente e você não conseguir fazer com que ela funcione corretamente. Basicamente você tem o disco de instalação que vem junto com ela e também no site da HP, no site da Epson, no site da Brother, da Samsung, dos fabricantes de impressora, você pode fazer o download do driver de instalação adequado, do driver de instalação correto. Tá ok? Então vamos lá, voltando aqui. Outra opção importante aí para a gente dar uma olhada
seria aqui dentro de opções de energia. Opções de energia. Tem uma opção aqui que eu basicamente costumo sempre configurar numa estação de trabalho, num computador que eu tenha acesso ali, ou que eu tenha que configurar. Aqui nessa opção, basicamente eu venho aqui em alterar configurações do plano, e ali ele tem pelo menos algumas possibilidades importantes. Pelo menos essas aqui eu entendo assim, que são de bastante importância. Desligar o vídeo, seria desligar a tela, desligar o monitor, quando ele está conectado, nesse meu caso aqui é um notebook, quando ele está conectado na bateria, eu posso especificar o tempo. Então, se ele ficar conectado ali na bateria, me refiro a tirando o cabo da tomada, do carregador dele, e eu ficar sem utilizar o computador, ele vai desligar, nesse caso aqui, a cada 5 minutos. A cada 5 minutos ele vai apagar a tela para economizar energia. Se ele estiver conectado na tomada, eu deixo aqui a cada 10, mas aí você pode variar esse tempo aqui conforme a sua necessidade, a sua demanda. Suspender a atividade do computador, eu sempre coloco a opção nunca. Tá? Eu não gosto daquela assim, eu vejo ali muitas pessoas que gostam de deixar 30 minutos. Se eu não fizer nada no computador, em 30 minutos ele vai desligar, vai entrar em stand-by. Particularmente eu não gosto muito dessa opção, eu sempre deixo na opção nunca, mas aí fica ali a seu critério. Eu não confio ali muito nessa opção, e principalmente se você estiver utilizando um servidor, numa rede de computadores, essa opção tem que ficar em nunca, isso aí sem dúvida. Essa opção aqui de suspender. A de desligar a tela não tem problema, mas a estação, você deixar ele aqui um servidor nessa opção aqui, sempre seria deixar ali na opção nunca, tá ok? Então vamos lá, voltando aqui. Outra opção para a gente dar uma olhada aqui no painel de controle, uma bastante importante, seria a opção sistema. Aqui dentro de sistema a gente tem algumas configurações importantes, algumas configurações relevantes aí para a gente dar uma olhada. A primeira delas seria a versão ali do sistema operacional que a gente está utilizando. No meu caso aqui é o Windows 8.1 Single Language. Essa daqui é a versão que eu estou utilizando. Aí no seu lá você pode dar uma olhada, às vezes o Windows 7, às vezes o 10, não sei, você poderia dar o Windows XP, talvez, uma máquina mais antiga, e por aí vai. No processador, a gente teria lá exatamente o fabricante e o modelo do processador. Então, por exemplo, esse meu aqui é um Intel Core i3, esse modelo é 4005U e a velocidade dele em GHz. A memória RAM instalada, ele informa lá, nessa minha máquina no caso tem 4 GB, e ele é um sistema operacional de 64 bits. Talvez você possa ter uma estação de trabalho de 32 bits, você vai perceber o sentido da diferença ali com relação um ao outro. É que uma máquina com 64 bits ele consegue endereçar mais memória RAM. Às vezes você colocar, por exemplo, numa máquina de 32 bits, isso está muito comum ali, por exemplo, em estações com XP, por exemplo, só reconhecia até 3 GB. Aí você vinha lá, colocava 4, ele só reconhece 3. Você vinha lá, colocava 8 GB, ele só reconhecia 3. É uma limitação de sistemas operacionais com 32 bits. Hoje é comum a gente encontrar só sistemas ali com 64. Uma outra opção importante dentro aqui desse contexto é aqui em alterar configurações. Aqui em alterar configurações, a gente pode alterar o nome da estação de trabalho. Eu posso vir aqui, alterar e colocar um nome. Nesse caso aqui é uma máquina com Windows, o nome dela. Mas vamos supor aí que fosse o computador, vamos botar aqui que fosse o computador da biblioteca. Então poderia colocar biblioteca 01. Seria o nome aí dessa estação de trabalho, por exemplo. Aí um outro computador, biblioteca 02, um outro computador, biblioteca 03, e assim sucessivamente, para a gente poder identificar numa rede de computadores o nome correto ali de cada um deles. É muito comum isso vamos ver aqui, em empresas, corporações, faculdades, você encontrar as estações de trabalho nomeadas da forma padronizada e geralmente identificado por uma etiqueta também. Isso aí é muito útil e muito comum numa empresa, talvez você nunca tenha reparado, mas quando for, tenta dar uma olhadinha. Às vezes você encontra a etiqueta lá com o nome. E daria OK, ele iria pedir para reiniciar.
não vou trocar esse nome aqui. Então clique em cancelar, cancelar, vou voltar. Uma outra opção importante ainda aqui dentro do sistema, talvez você deva lembrar nas nossas aulas, a gente falou sobre aqui no sistema está faltando o HD, está faltando ali o tamanho do HD, não está disponível, não está mostrando ali para a gente. A gente poderia clicar aqui no iniciar, vir em meu computador, ele iria mostrar lá a minha unidade C, iria mostrar lá o tamanho do meu disco, iria mostrar o tamanho exato dele disponível. Alguns preferem dar lá botão direito, propriedades, ele vai mostrar também o espaço dele ali. Nesse meu caso, eu tenho duas partições para o Windows. Então, eu tenho aqui uma partição que é o C e uma partição que é a D. Então, eu tenho duas partições aí. Ele está dividido em duas partes. Tá? Então, basicamente, seria isso. Um pouco mais à frente, mais ali na parte de hardware, no terceiro período, a gente vai trabalhar mais essa parte de partições, particionamento de disco. Basicamente ali no terceiro período. Outra opção importante aqui dentro do sistema seria o gerenciador de dispositivos. Tá? Quando você dá um clique, ele vai exibir a lista dos itens de hardware que você tem instalado na máquina. Seria um sumário, um relatório dos itens que você tem instalado, os adaptadores de rede, a placa de vídeo e assim sucessivamente. Você mostra lá os itens que você tem instalado no computador. Aqui você não encontra nenhum erro, mas talvez na sua máquina ou de algum colega, por exemplo, você pode encontrar um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. O que ele está dizendo? Está faltando alguma coisa, está faltando algum driver, não está instalado corretamente. Talvez você, na sua máquina, em algum momento já aconteceu isso, você formatou a máquina, por exemplo, e ficou sem som. Ou formatou e ficou sem acesso à internet. Se você viesse aqui e desse uma olhada, você ia ver que às vezes tinha um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, dizendo, está faltando um driver ali, por isso que ele não está funcionando a contento, não está funcionando da forma adequada, e você teria que instalar o driver para ele funcionar. Ok? Voltando aqui no painel de controle. Outra opção para a gente dar uma olhada aqui dentro do painel de controle, outra configuração aqui bastante importante e relevante, seria que dentro do data e hora, você pode, por exemplo, configurar essa data e a hora manualmente, ou você pode, que na verdade é o mais recomendado, se você quiser até fazer isso na sua estação de trabalho, ele vai sempre manter a hora certa, desde que ele tenha acesso à internet. Você vem aqui em horário da internet, você vai clicar em alterar configurações e você vai colocar esse endereço aqui, tá bom? Esse endereço aqui, ó, pool.ntp.br. Você vai colocar esse endereçozinho aqui, vai deixar marcada essa opção e vai clicar em atualizar agora. Ele vai se conectar aos servidores de hora NTP e vai atualizar o endereço. NTP significa Network Time Protocol, ou protocolo de hora, um protocolo de rede, de horário. Ele se conecta ali a um servidor para deixar a data e a hora sempre ajustada da forma certinha, o mais preciso possível. Tá bom? Esses aqui são horários oficiais aí. Isso aqui você observa muito também nos nossos telefones, nos smartphones, né? Você vê que ele pega essa data e hora automaticamente da operadora. Tá? Então, essa daqui é a fonte, da onde que de fato vem essa data e a hora correta. Tá ok? u.ntp.br, bota atualizar agora e dá ok, a data e a hora vai ficar certinha. Tá bom? Cancelar, cancelar. Outro item aqui importante para a gente dar uma olhada seria aqui dentro de programas e recursos. Quando a gente clica aqui em programas e recursos, ele vai exibir para a gente a lista com todos os programas que a gente tem instalados aí nesse computador, nessa estação de trabalho. Se tivesse algum deles que a gente não quisesse, não quero mais o AVG, por exemplo, o antivírus, você clicaria no AVG e depois vem na opção desinstalar. Ele iria fazer a desinstalação desse programa. Tá? Não quero mais utilizar o Microsoft Office. Você clicaria nele e depois a opção desinstalar. Ele ia fazer a mesma coisa, desinstalar aquele aplicativo. Vamos fazer o oposto aqui no caso, vamos fazer a instalação de um aplicativo que é o VLC. Tá bom? Então,
Você observa aqui que na letra V o último que aparece é esse daqui, tá bom? Que é inclusive o programinha que eu estou utilizando para fazer a gravação, tá? E a gente vai instalar lá o VLC. Vou minimizar aqui a janela, vou vir aqui em computador, eu já fiz o download dele para adiantar, clico em downloads, programas e tem aqui o instalador dele, o VLC. Aproveitando essa situação de instalar programas, vale uma ressalva aí, uma informação importante. Como nós sabemos, é sempre recomendável a gente instalar programas e aplicativos de fontes seguras. Por exemplo, no caso aí do Android, a gente instalar aplicativos da Play Store. Se a gente for instalar aplicativos no iOS, por exemplo, instalar aplicativo ali da Apple Store e assim sucessivamente. Fontes seguras. Alguns colegas aí utilizam APKs, aí, aplicativos, faz a instalação dele. Às vezes tem que habilitar lá aquela função de permitir instalação de aplicativos de fontes não confiáveis, mas aí também fica a sua conta e risco. O que eu estou querendo dizer? Quando você for instalar um aplicativo, por exemplo, eu instalei o VLC, eu vou no site do fabricante e lá vou fazer o download para instalar. Eu vou instalar o AVG, eu vou no site do fabricante e lá eu vou fazer o download para instalar. Vou instalar o Chrome, ou o Mozilla Firefox, ou Opera. Eu vou no site do fabricante, faço o download dele para instalar o LibreOffice. A mesma coisa, sempre no site do fabricante. Nunca, never instale aplicativos ali de fontes suspeitas. Por exemplo, aí você instalar aplicativos aí do Baixa Aqui, Super Downloads, ou um caminhão de treco ruim aí da vida. Não instala disso daí não. Às vezes você instala o programa que você quer e junto tu vem um monte de coisa ruim junto também. E depois vai ter que botar tua máquina lá na seção do descarrego de tanto troço ruim que tem naquela máquina lá. Tá? Então toma cuidado com isso daí, pode vir vírus, trojan, vários outros worm, várias outras coisas que podem prejudicar o funcionamento da sua máquina. Tá bom? Então vamos lá, fazer a instalação. Fiz o download do arquivo, bem simples, né? 2 cliques, 2, aguarda um pouquinho, ele vai perguntar ali para você se você quer confirmar a instalação, você diz que sim, realmente eu sei o que eu estou fazendo, eu mesmo que pedi para fazer isso, diz que sim. Ele vai pedir para você selecionar o idioma, português Brasil, já estava, só dá OK, tá? Agora você basicamente vai lendo e avançando. Um problema muito comum é o quê? Em geral, né? O cara clica próximo, concluir. Pronto. É o next, finish. Ele sai avançando, sem ler o que ele está confirmando. Então, eu não falo para você ler ali necessariamente essa parte aqui da documentação. Tudo bem, você tem que avançar, senão ele não faz a instalação. Mas é que, em geral, alguns programas, quando você vai fazer a instalação dele junto, ele instala outros programas ali, instala um Baidu da vida, instala um navegador que você não quer, instala não sei o que. É isso que eu falo para você tomar cuidado. E se você não quiser aquilo, desmarca. Mas se você sai avançar, você que fez ali essa opção, você que optou por isso, depois não pode reclamar ali do fabricante. Então você tem que dar uma olhada. Essas minhas instalações aqui eu sempre coloco na opção completa, esse aqui do VLC, e eu não boto o ícone dele na área de trabalho, eu deixo só ali no menu iniciar, isso é uma opção pessoal. Tá? Mas sempre dá uma olhada antes de sair avançando, para ele não instalar coisas que você não quer. Então depois dá outro próximo, ele vai dizer a pasta, o diretório onde você quer instalar, pode deixar no diretório na pasta padrão, e você coloca instalar novamente. Aguarda um pouquinho, ele vai fazer a instalação, vou fechar aqui atrás para adiantar um pouquinho. Tá? E depois a gente vai dar uma olhadinha lá no painel de controle, programas e recursos, para ver se ele se encontra lá naquela lista. Ok? Guardar mais um pouquinho, quase terminando. Beleza, fez a instalação do VLC, se eu botar executar lá, ele vai abrir aí o VLC, esse programa. Eu sempre desmarco essas opções aqui, continuar e pronto. O VLC, a título de curiosidade, para quem não conhece, não falei isso no início, ele é um reprodutor um player, né? Um reprodutor de
de vídeos e músicas. Tá? Então, se às vezes você, baixei um vídeo tal, baixei um áudio tal, não está funcionando esse, falta instalar um codec, falta instala o VLC. Pronto, o VLC funciona tudo. O que tu rodar nele vai funcionar. MP4, AVI, MPG, MKV, MP3, WMA, WMV, OGG, o que você colocar lá relacionado a multimídia, ele vai conseguir rodar ali nesse aplicativo, tá ok? Então beleza, vou fechar ele no X, tá? Vamos voltar lá para o painel de controle, iniciar aqui, vou lá em programas e recursos, só para dar uma confirmada, programas e recursos, naquela listinha lá, VLC, pronto, ele está instaladinho aqui. Se eu clicar em desinstalar, pronto, eu vou tirar o programa ali que eu não quero mais. Tá ok? Beleza? Então aprendemos aí também a parte de instalar e desinstalar programa. É óbvio que se você não souber o que você está desinstalando, não desinstale. Então pesquisa primeiro, para depois, desinstalou, o professor Ronald falou, não. Presta atenção ali direitinho, se você souber o que está fazendo, faz. Se não souber, deixa como está e mantém a máquina funcionando, tá bom? Início, voltando lá, vamos a uma última opção aqui importante, tá? Contas de usuário. Dentro do contas de usuário, a última opção que a gente vai estar dando uma olhada, a gente tem aqui algumas opções importantes, tá? Basicamente nessa máquina aqui eu só tenho uma conta de usuário, ela se chama família e ela é uma conta do tipo administrador. Algumas opções importantes aqui que a gente poderia dar uma olhada seria, basicamente quando a gente clica aqui em gerenciar outra conta, a gente teria a possibilidade de adicionar um novo usuário. Tá? Adicionar um novo usuário. Tem uma conta aqui que é convidado que está desativada. Tá? Mas quando eu venho aqui eu tenho a opção lá, adicionar um novo usuário. Então eu poderia ter lá um usuário chamado família, do tipo administrador, e eu poderia adicionar um novo usuário chamado teste, por exemplo, e deixar uma conta de usuário limitado. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu voltei aqui e vou botar a opção alterar tipo de conta. E aqui a gente encerra. Basicamente existem dois tipos de conta no computador. A conta do tipo administrador e uma conta do tipo usuário padrão, usuário limitado. Quem é o administrador? O administrador é aquele que pode fazer tudo. Instalar programa, desinstalar programa, instalar impressora, configurar um hardware, instalar um navegador de internet, desinstalar, acessar o registro do sistema e tantas outras configurações disponíveis no computador, o administrador pode fazer. Ou seja, ele é aquele que pode fazer tudo. Tá bom? Ele é aquele que tem total autoridade sobre uma máquina. Já a conta de usuário padrão é aquela conta de usuário limitado. É aquele usuário que ele faz somente funções simples. Tenta imaginar, por exemplo, um caixa ali de supermercado, dentro de um supermercado aí da vida, um Guanabara, um Açaí, um Intercontinental, um mercado aí qualquer da vida. O que acontece? Ele tem uma conta de usuário padrão, ou seja, ele só utiliza ali aquele programinha, digita, faz ali a leitura através do código de barras, etc., efetua o pagamento, ponto, acabou. Ele não consegue, por exemplo, trocar o IP de uma máquina, ele não consegue trocar o nome de uma estação, desinstalar um programa, não, isso não é função dele, isso é a função do administrador de redes. Tá? Essa é a função do administrador de redes. Redes a gente vai estar trabalhando também no terceiro período. É uma matéria junta, que é montagem, manutenção e redes. Tá? Então, basicamente seria ali essa diferença entre ambas. Tá? Então, voltando, administrador é aquele que tem total autoridade sobre uma máquina, pode fazer tudo, e a conta de usuário padrão é aquele usuário limitado, que tem pouquíssima e limitadíssimas funções ali que ele pode fazer. Pode acessar a internet, digitar um texto, usar a calculadora, ouvir uma música, um vídeo, etc. Mas funções simples. Se você tentar fazer lá no laboratório, por exemplo, você já deve ter percebido que algumas coisas eu e você pedimos para fazer, ele pede a senha do administrador. Se você não tem a senha, ele não faz. Ele só faz quando você tiver ali aquela senha do usuário administrador. Tá bom? Então a gente fecha aqui essa parte do painel de controle com essas informações aqui mais relevantes e mais à frente a gente dá continuidade. Falou? Valeu, pessoal. Até a próxima aí e a gente continua em breve. Valeu, abraço.